Bom dia, boa tarde, boa noite, Mercado e Consumo, direto aqui dos estúdios, nossos estúdios no Latam Retail Show, sponsored by IBM, esse eventaço, a 10ª edição do Latam Retail Show. Mercado e Consumo continua na nossa cobertura especialíssima aqui desse evento, com muito conteúdo, trazendo muito conteúdo aqui para o estúdio, para levar para você, onde você estiver. E agora eu tenho mais um conteúdaço aqui para trazer, e é quentíssimo, porque os 3 convidados que estão aqui comigo acabaram de descer do palco, e a gente vai tentar até dar uma continuidade do que eles estavam discutindo por lá. Eu vou apresentá-los. Daniel Morimoto, VP América Latina da Circana. Tudo bem, Daniel? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Ana Laura Tambasco, diretora executiva de marca própria e importados Carrefour. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Obrigada por ter me recebido aqui. Maravilha. E a Paula Gabriele Monteiro, gerente comercial da Bemol Pharma. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Muito feliz pelo convite. Muito bom. Vamos continuar batendo papo aqui, falando do que vocês estavam falando lá no palco. E o que eles estavam falando lá no palco? Eu separei aqui, a gente teve muitas apresentações no Latam Retail Show, muitos painéis, muitos palcos, né? E um dos painéis aqui do Latam Retail Show foi a pesquisa da Circana de marcas próprias, do crescimento à transformação, uma perspectiva global de marca própria. Daniel, antes da gente continuar o que vocês estavam falando lá no palco, conta um pouco pra gente dessa pesquisa, dos insights. Faz um resuminho aí pra gente, por favor. Com certeza. Bom, a Circana, ela mede o comportamento de consumo ao redor do mundo, né, nos principais mercados. E essa pesquisa em particular, ela tem um foco em entender como a evolução da marca própria, das marcas próprias no varejo tem acontecido. E hoje em dia, o que são as âncoras dessas marcas, né? O que elas estão se focando para conseguir crescer e desenvolver esse negócio dentro do varejo. Foi interessante quando a gente escolheu esse tema, porque a gente estava pensando em qual tema poderia permear várias das tendências que a gente vê do mercado e que fosse relevante para todo mundo, né? E marca própria, justamente a diferenciação que ela tem hoje em dia, permeia todas essas tendências de mercado que a gente vê. Então o estudo, ele mostra como essa evolução, né, das marcas tem conquistado o consumidor, né? Tem mercados como o mercado europeu, em que o consumo de marca própria já representa quase 40% das vendas, um mercado dos Estados Unidos que também já está acima dos 20%, sendo um mercado bastante tradicional para as marcas, né, tradicionais de mercado. Então essa evolução das marcas, ela vem muito atrelada a essas tendências de mercado que a gente observa, como, né, a tendência de bem-estar, a tendência de sustentabilidade. A gente tem um olhar maior porque a gente está consumindo e como a gente está consumindo isso. E por isso a gente optou por trazer essa pesquisa, né, e trazer também as nossas convidadas aqui com cases de sucesso do Brasil. Eu ia falar isso, são 2 grandes cases, né? Quer dizer, Carrefour e Bemol Pharma, o mercado Pharma, ele está muito alinhado com essa coisa de marcas próprias, né? Não que o mercado de supermercados também está, claro, né? Mas são 2 cases, né? E aí, colocando vocês duas para a conversa, trazendo vocês duas para a conversa, né? Como é que tá? No ambiente de cada uma de vocês, né? Como é que está o avanço dessa questão das marcas próprias? Isso veio realmente para ficar, né? E como é que o consumidor está encarando? Vocês entendem que teve aí uma evolução já em como esse consumidor passou a encarar as marcas próprias? Começa com a Paula. Já ficou. Não veio para ficar, já ficou, né, Ana? Eu acho que é uma construção, né, o que a gente colocou lá no palco. A gente tem muita responsabilidade em tudo que está sendo construído no Brasil, né? E a gente trabalha todos os dias para que o consumidor consiga ver na marca própria um atributo que ele estava esperando na marca da indústria que ele ainda não encontrou, né? Então, quando isso acontece, dá o match. Ele olha, essa marca está se preocupando com algo que é importante para mim, que é relevante para mim, e por isso eu vou ser fiel a essa marca, eu vou ser recorrente a essa marca. Isso é uma construção, né? Assim, é trabalho de formiguinha mesmo, é fazer bem feito a receita do bolo e inovar, né? E colocar ali a cerejinha do bolo de forma que o cliente consiga ter a percepção de valor do que você está fazendo.
Não adianta a gente fazer um belíssimo trabalho e não conseguir impactar o cliente com o que a gente está entregando, né? Não vai acontecer. Então, acho que a gente está num momento muito bacana, né? Em todos os canais. Eu acho que o canal alimentar, muito mais antigo, muito mais maduro, consegue viver um pouco mais dos benefícios do que foi plantado alguns anos atrás. O canal Farma um pouco mais novo, mas também nada tolo, né? Então, muito preparado também para essa tendência e para o que vem acontecendo. E é isso, estamos muito felizes, né, de estar participando desse movimento. Enquanto a Paula estava falando, a Ana estava fazendo assim com a cabeça. Muito. Então, Ana, fala pra gente um pouco. Não, muito, com certeza. Acho que a Paula falou uma coisa e é bem uma continuação da nossa conversa do palco mesmo, né? Então, respondendo a sua pergunta, primeiro veio para ficar e a Paula falou, já ficou. É verdade, já ficou. A marca própria, ela é uma realidade. A gente vê, inclusive, o próprio Cash & Carry, que não era um canal de investimento em marca própria, seguindo para isso. Acho que diferente da percepção da Paula, eu que não tô no Farma, né? E tô querendo entrar no meu Farma, no meu canal Farma, acho o Farma super desenvolvido num curtíssimo espaço de tempo. Mas eu acho que a marca própria, ela passou a ser centro de estratégia dos varejos. Porque é um motor de verdade, e parece muito clichê, de diferenciação. Porque, de fato, todos nós temos as grandes marcas. Dificilmente as grandes marcas conseguem fazer embalagens exclusivas. E eu falo propriamente pelo Sam's Club, né? Dentro de casa, a gente tem dificuldade de ter as grandes marcas oferecendo o que tem lá fora. Então, se a gente não trouxer algo inovador, diferenciado, eu não consigo tracionar cliente para minha loja. Como é que eu consigo fazer isso se a indústria não fizer? Com a marca própria. Então, acho que sim, é um caminho sem volta. A gente falou no palco também, acho que a pandemia acelerou bastante isso, né? Acho que foi um momento muito difícil, né, Daniel? Acho para todo mundo, mas acho que para a marca própria foi um momento de descoberta do shopper, dessa nova marca, né? Dessa nova opção de compra que se tornou mesmo preferência em muitas categorias. Não, eu acho que isso é importante também como movimento da transformação do mesmo varejo, né? O varejo passa a ser protagonista do relacionamento com o consumidor, do entendimento do que as pessoas querem, né? Como eu posso me conectar, engajar e realmente entregar o que o consumidor está buscando. Eu acho que o varejo hoje em dia, como esse protagonista e a primeira interface de relacionamento, nada melhor do que a marca própria para refletir como resposta a essa necessidade que eles têm, né? Agora, isso como é que falando de Brasil, Estados Unidos e Europa? Vamos falar desses três. Como é que tá a evolução disso? A gente está para frente, para trás, está igual, tem muito espaço para crescer, e aí eu vou pedir a contribuição de todos. Eu acho que nem para frente nem para trás no sentido da evolução. Acho que todos os mercados estão se transformando. Acho que o olhar da Europa também por ter um varejo um pouco mais consolidado, faz com que certas marcas já tenham maior força porque elas já são muito mais reconhecidas, né? E já são esse centro da estratégia, são pontos de diferenciação que muitas vezes ajudaram esses varejistas a crescerem e ter, né, a dimensão que eles têm hoje em dia. Acho que no Brasil, com um mercado muito mais fragmentado no varejo, né, isso é muito mais complicado, né? Você obviamente tem um exemplo como o Carrefour, que tem uma representatividade nacional, que o consumidor ele olha para aquela marca e já consegue identificar ela, mas isso não acontece, né, de forma nacional para todas as categorias ou para o varejo como um todo, né? Então acho que isso é o que faz com que a gente em share total ainda tenha um share menor do que um mercado como o da Europa e acompanhe um mercado como o dos Estados Unidos, que também tem maior fragmentação, apesar de também ter redes bastante consolidadas lá, mas essa fragmentação também, aqui um grande exemplo da Bemol, às vezes é muito positiva, porque a gente consegue entregar, né, e trazer aquela visão mais local da necessidade do consumidor, como a Bemol faz de forma, né, excelente, assim, realmente entendendo o que ele está buscando lá, quais são aqueles fatores da região que eu posso aproveitar para desenvolver um produto que traga uma entrega para aquele local, enfim, e a gente também conseguir alavancar o peso das marcas próprias dentro do nosso negócio. Olha, eu diria que a gente está assim, em momentos diferentes, tá? Mas não que isso seja ruim para o Brasil. Eu acho que o Brasil está num momento de construção. Quando eu comparo, por exemplo, o Brasil com a Europa é extremamente madura. E aí eu falo, ela é madura na concepção da marca própria e ela é madura na população.
quanto mais é madura uma população, mais fiel ela é. Sim. Então, se a marca própria vem com verdadeiramente atributos de qualidade, de inovação, aquele consumidor fideliza. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma população mais jovem. Essa população é muito volátil, né? Então eu tenho que estar todo o tempo reconquistando esse cliente, dizendo, olha, estou aqui, estou fazendo um trabalho legal, estou pensando em você, né? Esse aqui é um atributo pensado em você, mas é um movimento mais dinâmico do que na Europa. Né? Então lá eles estão em um momento muito maduro, mas acho que a gente não deve nada. Esse movimento eles já passaram lá atrás e a gente está vivendo aqui, e com certeza a gente vai ser muito eficiente. E nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter um outro número, né, algo muito mais próximo da realidade que eles vivem lá. Ana? Não, acho que com certeza, os dois cobriram super bem e, de fato, quando a gente olha a participação, né, a gente tem uma distância, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, e a parte interessante dessa história, cobrindo aqui o que os dois falaram, é o quanto a gente pode ajudar a indústria nacional a se desenvolver. Exato. Porque a gente, na marca própria, claro que a gente tem, em especial no Carrefour, a gente tem grandes parceiros que são grandes indústrias, mas é a menor parte. Então, o pequeno, médio empreendedor, ele tem chance de crescer com a marca própria. Então a gente deve ver inclusive um avanço, né? Eu não sei o que a Paula acha, mas eu me valho muito de fornecedores locais que, junto com o Carrefour, inclusive nos 50 anos de Carrefour, a gente tem muitos artigos falando dos fornecedores que cresceram e se tornaram médios para grande com o Carrefour, com a marca própria do Carrefour, que se não fosse isso, fosse o Carrefour no modelo tradicional de compra da indústria, não estariam onde estão, não dobrariam sua produção, não teriam uma nova planta. Então eu acho que o momento é diferente, sim, eu concordo super com a Paula, acho que eles passaram por isso, são mercados sim mais maduros, tanto a população já confia na marca própria, não é uma marca própria que agora tem qualidade, né? Acho que não tem essa dúvida, então isso coloca realmente as marcas próprias em outro patamar, mas eu acho que tem uma parte de sociedade feliz, porque em 10 anos a gente deve ver bons fornecedores nacionais, vencendo os desafios que a gente tem hoje, né? Eu e a Paula aí no dia a dia para desenvolver produto não é fácil, justamente por tecnologia, né? Então o Brasil ainda é carente de tecnologia, especial de embalagem, como a Paula colocou, mas acho que é um caminho muito feliz de progresso, né? E que não tem alternativa para a gente não crescer. A América Latina como um todo, né? O Carrefour Argentina se vale muito dos nossos fornecedores de marca própria aqui. Então é muito legal ver, acho que, o caminho que a gente vai trilhando para, sem dúvida, chegar aí no que Estados Unidos e Europa já tem de penetração. Como é que hoje, óbvio, são negócios diferentes, né? O impacto da marca própria no resultado, e se vocês já vêm pensando em, sei lá, 1, 2 anos, aí vocês podem me falar um tipo de avanço nessa questão de quanto a marca própria tem impactado no resultado, se isso está crescendo ou não. Sim, no nosso caso, sim. Hoje ela representa 4 pontos percentuais na margem bruta, então é bem significativo, né? Mas é muito daquilo que eu falei ali. Né? Não sejamos hipócritas, rentabilidade é importante, é um dos porquês da marca própria existir, mas no caso da Bemol ela não é a mais relevante. Tá? Eu vou, obviamente, me preocupar com a rentabilidade, mas eu me preocupo mais com a qualidade. Assim, esse é o que tira o meu sono, né, de saber, de ter certeza de que 100% dos nossos fornecedores estão me entregando o que a gente combinou. Né? A Bemol costuma dizer lá que a gente não promete o que não pode cumprir. E isso serve para tudo. Isso serve para uma entrega de um produto que o cliente comprou no site e vai receber na casa dele, e isso serve para um produto que está nascendo na nossa gôndola, que é da nossa marca e que eu preciso entregar o que eu prometi. Né? Então, é importante, mas ainda é somado, né? A qualidade é o que a gente mais foca. Mas você vê uma possibilidade de crescimento nisso? Sim, sempre. Sempre tem possibilidade de crescimento, porque a Ana sabe bem disso, a marca própria a gente vai estar sempre negociando grandes volumes. E aí, quando eu negocio grandes volumes, eu vou para dentro da planilha do cara e a gente vai entender, olha, o que é o teu ofensor? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar no que é o teu ofensor. O meu ofensor
é a malha logística, tá? Então, peraí, eu sei fazer isso, a malha logística tu deixa comigo e tu tira isso daqui da precificação, né? Então, vamos fazer assim? Vamos. E aí a gente vai compondo e no final sempre dá uma equação muito positiva de rentabilidade. O Daniel já quer... Vai lá, falar, Daniel, vai. Não. Elas duas são as especialistas em desenvolvimento de marca depois você própria, né? complementa. Eu sou especialista em dados e números. Justamente complementando com dados e números, o que a gente vê é que os produtos hoje em dia que as marcas próprias têm lançado também são mais sofisticados, né? E como elas partem de uma estratégia totalmente voltada em preço, quando elas começaram, para hoje em dia ter uma entrega de maior valor agregado, não é necessariamente o fator preço, margem, mas a entrega, a fidelização, a diferenciação que eu vou trazer. Claro, obviamente, sempre vai ser importante, né? Mas não é só colocar um preço por ele ser mais baixo, né? É um preço que faça sentido, que atraia meu consumidor e que também ele reconheça aquele preço como o produto que eu estou entregando, né? O valor que eu estou entregando nele. Não, sem dúvida. Acho que hoje no Carrefour, tanto para o Carrefour como no Sam's, o Sam's é altamente dependente da marca própria, altamente, a gente não consegue viver sem. Não era assim há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Era uma participação importante, 17%, hoje 25% da venda está na mão de marca própria. Acho que a Paula trouxe 2 pontos super importantes. A rentabilidade é um fator muito importante, mas ele só funciona se você tiver a qualidade. Então, acho que lançamento com qualidade traz a consistência, a recorrência desse cliente, no caso desse sócio para o clube. E no caso de Carrefour, tão importante quanto. A gente fala de uma participação de 21% de Carrefour, mas quando a gente olha para perecíveis, FLV, padaria, quase toda a nossa padaria e FLV é marca própria. Então, a gente tem uma dependência, sim, da marca própria e esse número vai para 40%. Então, a gente tem, sim, uma dependência e é um grande ativo para a marca-mãe. Para a gente aqui como marca-mãe, então, quando a gente fala de Sam's Club, qualquer comunicação que vocês vejam no Sam's Club, naturalmente é um carrinho com Members Mark. A gente não faz uma ação em TV aberta de Members Mark. A gente faz o sócio perceber que aquele é o valor que ele vai enxergar. Então, hoje a gente é bem independente. E no Carrefour não diferente. Participações em diferentes categorias, mas um universo que a Paula tocou aqui, um universo a ser explorado, que a gente engatinha no Carrefour, que é toda a parte de saudabilidade. A gente tem marcas que se apropriam disso, mas que a gente não explorou. Então, tem um caminho dentro dessas categorias que crescem no mercado que o Carrefour ainda engatinha. Então, a gente é bem forte na categoria de saudáveis, mas ainda na marca própria, não. Então, tem um universo não só de participação, né, de crescimento de participação, mas de categorias e produtos que a gente não entrou ainda e que a gente vê tendência. Então, sim, no Carrefour, a pergunta em setembro são sempre os planejamentos estratégicos, né? A pergunta de setembro foi, vivemos sem marca própria? Não, hoje no Carrefour não. E assim, isso que você fala dessa parte de oportunidade, né, que tem com outros, da saudabilidade, por exemplo, o Daniel trouxe a parte de sofisticação, né, tanto a oportunidade quanto a parte de sofisticação, que me pareceu uma mudança do que era, muito relacionado antes a preço, agora não, a qualidade e tal, isso é puxado pelo consumidor. Tanto essa mudança para a sofisticação, quanto essa oportunidade que você está falando, que vocês estão enxergando, né? Isso é olhar para o consumidor e entender o que ele está pedindo. Sim. Posso? Eu não sei se a Paula começa. Eu acho que a gente, e talvez eu esteja vivendo bastante isso, né? A gente tem o Atacadão é uma potência dentro do grupo pra gente. E não dá pra dizer que as marcas que estavam no Atacadão não são marcas que são importantes pra gente. São muito. Grande parte dessas marcas vieram pro Carrefour e fizeram o papel da marca própria. Essa é uma realidade pra gente hoje. Então, é uma mudança dentro do Carrefour quando você entra pra marca própria. E aí, o nosso cliente, ele tá muito mais preocupado com qualidade e ele não quer concorrer com o preço dessas marcas. Então, naturalmente, o nosso cliente está buscando inovação. Deixa eu ver se o seu produto tem performance mesmo. Exato. Deixa eu ver se o seu produto ele tem uma embalagem que me faz continuar com ele. Porque senão eu vou migrar para essas marcas que são preço. Né? E aí o nosso cliente já é muito fiel. E o que eu contei ali, 95% dos clientes que consomem marca própria
eles são satisfeitos com os nossos produtos. Então, realmente, a gente tem um nível de satisfação que a gente tem que continuar atendendo, porque dentro de casa, e são muito importantes, e como executiva da companhia, faz todo sentido essa estratégia de ter outras marcas para atender quem procura preço, mas para quem estava acostumado ali com o nível de qualidade, eu preciso seguir essa pedida do cliente, com certeza. Até pra gente não cair naquela história do cliente falar, pera lá. Quer dizer então que é mais barato, mas olha só, eles deixaram de mão esse atributo que era super importante. Maravilhoso, O cliente percebe. Então não é sobre preço, é sobre ele entender que os atributos que ele entende como relevantes naquela categoria, naquele produto, a marca própria está atendendo. Né? Então eu vou pegar uma categoria que no Pharma a gente conhece muito bem, que é a categoria de beauty, de dermo, né? Então, você vê aí um monte de marcas, o Daniel acompanha os dados, ele deve imaginar de quem eu estou falando, mas um monte de marca que veio para democratizar o acesso a dermocosmético. Dermocosmético, historicamente, sempre foi produto de ticket médio alto. Então, marcas que vieram democratizar, preço mais acessível, mas que não abriram mão de qualidade. No mesmo momento, o consumidor percebeu e aderiu. Né? Porque ele falou, não é porque é mais barato, é mais em conta, que não é um produto bom. Pelo contrário, é um produto muito bom e está a um preço muito justo, muito honesto. Então, o consumidor embarca. Né? Então, eu acho que não é só sobre preço, é sobre eles entenderem que aquele atributo que eu estou entregando, o que eu estou prometendo. Com certeza. É fundamental. E justamente, a categoria de beleza, que é uma categoria que, né, a Circana é muito especialista, a gente vê muito isso, né? Sem dúvidas, o que a gente planeja lançar, né, como produto, vem atrelado a um comportamento do consumidor. Né? O comportamento do consumidor, no final, dita o que a gente considera que ele vai ver como diferenciador ou não. Então, o entendimento desse comportamento é fundamental. Né? Você não consegue lançar um produto às cegas porque eu vi alguma coisa que pareça legal. Eu tenho que ter fundamento sólido, né, para apostar naquele item, apostar nesses fatores de diferenciação, porque eu sei que é aquilo que ele está buscando. Né? E eu acho que esse é o papel que a marca própria tem feito muito bem. Ela está muito mais nesse detalhe, no dia a dia com esse consumidor, né? Através de todas as interações que ela tem no ponto de venda, né, nos canais digitais, enfim, em todos esses pontos de contato com o consumidor, para capturar qual é a real necessidade dele e transmitir isso através dos produtos. Acho que o Daniel tocou num ponto que é super importante. Sem os dados, né? E aí ele falou, vocês são as especialistas, mas a nossa tomada de decisão, ela vem muito do que a gente escuta do cliente, mas a gente tem que escutar o cliente através dos dados. Então, acho que tem uma parte aqui da Circana muito importante na construção. A Paulinha deve fazer, como eu ali, a construção de pipeline, ancorado no que o cliente está buscando. Né, eu posso adorar a categoria de beauty, mas se eu entender que o meu cliente dentro do Carrefour não busca isso no meu canal, não tem razão de eu incluir um produto de sucesso que a Paulinha faz na Bemol. Então, acho que tem uma parte super importante que a gente está muito ancorado em dado para conhecer o shopper. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente no Carrefour, é mandatório a gente tomar a decisão escutando o que o cliente fala. Gente, demais, Daniel, Ana, Paula. Brigadíssimo pelo privilégio, porque eu estava em gravação, não pude ver o painel de vocês, mas eu participei do painel de vocês. Maravilhoso, muito bom. Então, muito obrigado mesmo, gente. Obrigada pela mediação, obrigada. Obrigado. E você, que está nos acompanhando até aqui, sorte sua também, que acabou acompanhando um painel do Latam Retail Show aqui no Mercado Consumo. Brigadíssimo a todos vocês. Obrigado você que nos acompanha até aqui. Continue acompanhando a Mercado Consumo, portal mercadoconsumo.com.br, nossas redes sociais, YouTube, enfim, nós estamos onde você estiver. Até mais!